Você sabe, depois da vinheta tem informação aqui no canal Som da Repórter, voltando aqui no canal depois do empate do Internacional contra o Sport. Notícias ruins dentro e fora de campo. O técnico Roger admitindo erros e problemas no time do Internacional e já indicando reforço. Vamos falar sobre tudo isso na sequência depois que você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo de Inter. 2 vídeos por dia falando só do Colorado aqui no YouTube. Sem mais delongas, bora falar desse empate. Vamos lá, pessoal. Inter poupando jogadores, um time misto para reserva, empatou com o fraquíssimo time do Sport Recife. Sim, o Inter voltou a levar gol antes dos 10 minutos da primeira etapa, algo que vem se repetindo em jogos em que o Inter não consegue começar a partida no 0-0. E esse foi o primeiro erro admitido pelo técnico Roger na entrevista coletiva. O primeiro problema. A questão e o problema desta explicação do Roger é que ele não encontra a solução e ele não indicou na entrevista coletiva a motivação dessa falta de concentração do Internacional no início dos seus jogos. O Roger vem falando nas suas últimas entrevistas sobre a importância de manter o 0-0 no início da partida. É algo que vem sendo falado no bastidor, no dia a dia, no vestiário, mas que os jogadores não estão conseguindo aplicar dentro de campo. Mais uma vez, uma entrevista reveladora. O Thiago Maia, na saída do intervalo, falando, pois é, novamente parece que a gente entra dormindo e mais uma vez o Inter saiu perdendo na partida contra o Sport. Um erro. O Roger diz ter várias motivações, mas ele não consegue elencar as motivações e muito menos o principal, consertar o problema e fazer com que o Inter não leve mais tantos gols nos primeiros minutos das partidas. O Leonardo Moll trouxe um dado interessante na jornada da Rádio Bandeirantes. Se eu não me engano, nos últimos 11 jogos, o Inter saiu perdendo em 8 partidas, desde o Clássico Grenal no Campeonato Brasileiro. Então tá sempre correndo atrás, o teu time mais cansado, tendo o adversário se fechado, realmente fica mais difícil. E isso tem também dificultado a vida do Inter, que não consegue sair na frente nos seus jogos mais importantes. Os que consegue, acaba vencendo o jogo. Maracanã, Nacional, então sempre estar correndo atrás do placar é algo que dificulta bastante as atuações do Internacional. O outro erro, pessoal, admitido pelo técnico Roger na sua entrevista coletiva foi a falha do goleiro Antony. O Roger foi perguntado sobre a falha do goleiro do Internacional, perguntado inclusive se ela tem relação com aquele problema na costela que o Antony havia relatado nas últimas partidas, nos últimos treinamentos, e o Roger descartou, disse que o Antony está 100%, que ele não tem nenhum problema e que a falha foi técnica, que o Antony vinha salvando o Inter em alguns momentos e hoje ele acabou falhando, pelo menos algo admitido pelo técnico do Internacional no microfone. Falhou feio o Antony depois do cruzamento e deixou o gol aberto para o Barleta abrir o placar para o Sport. Faço a ressalva também que o Antony, na segunda etapa, fez uma boa defesa, acabou evitando também mais um gol do Sport na segunda etapa, o que poderia significar uma derrota do Internacional nesta partida. Agora, pessoal, entrando rapidamente no campo da opinião, eu ainda falei antes da partida, né, então me sinto seguro. Não sei se o Inter acertou nessa estratégia de poupar grande parte dos jogadores. Algumas pessoas vão até dizer, pô, mas se já machucou um jogador importante, que a gente vai falar na sequência, que é o Ricardo Matias, poupando, imagina se não poupasse. Pois é, mas o Ricardo Matias não foi poupado e mesmo assim se machucou, tá fora da partida da Libertadores da América. O Inter não soma 3 pontos contra o fraquíssimo Sport, que deve ser o primeiro rebaixado aí no campeonato. É muito ruim o time do Sport, quase perdeu para esse time limitadíssimo do Inter. O Luca teve um chute ali que a bola parou na linha, o zagueiro do Sport conseguiu tirar. Então, olha, por pouco o Inter ainda não consegue vencer
o Sport jogando em casa, muito fraco esse time do Antônio Oliveira. Então poderia sim ter feito mais o Internacional, mesmo com esta partida de um time misto. Aliás, Ronaldo foi um dos piores em campo, para mim o pior, foi expulso, participou também negativamente do primeiro gol, que contou com a falha do goleiro Antony do Internacional. Passando agora para a segunda parte do vídeo. Pois é, Ricardo Matias sentiu o músculo adutor da coxa esquerda. Ainda nos primeiros minutos da partida, primeira parte do primeiro tempo, ele acabou sentindo sozinho, não teve nenhuma disputa, foi tentar dar um pique e acabou sentindo ali o adutor da coxa esquerda. O Inter tem uma suspeita, segundo o Lucas Colar, que está presente lá em Recife, de uma lesão grau 2, uma lesão muscular grau 2, o que automaticamente tira qualquer possibilidade do Matias estar em campo na quarta-feira. Até se fosse uma lesão grau 1, ele já estaria fora. Então o Roger também na entrevista diz que muito dificilmente já dá para cravar que o Ricardo Matias estará na partida contra o Bahia. Terceira lesão muscular de um centroavante do Internacional, o Inter que já não tem o Valência, perdeu o Borré por muitos jogos e agora perde também o Ricardo Matias. E o Roger, perguntado na entrevista coletiva, indicou que o Inter pode ter um reforço para quarta-feira, Rafael Borré. O Roger, ele foi perguntado sobre a possibilidade de ter o colombiano no jogo contra o Bahia e disse o seguinte, que confia bastante, que está otimista na possibilidade de ter o Rafael Borré na quarta-feira, mas que ainda não sabe se para começar a partida ou se para ficar no banco de reservas. O Roger até dá mais detalhes, dizendo que o Borré deve voltar a treinar com bola nesta segunda-feira, pelo menos essa é a expectativa da comissão técnica do Internacional. E aí sim, ao longo desses 2 treinamentos que o Inter vai ter, na segunda e na terça, o Roger vai avaliar a condição física do Borré. Eu diria, pessoal, que a tendência é que ele comece no banco de reservas. Ele está há quase um mês sem atuar, se não já tiver completado um mês. Agora me falha a memória. Eu sei que ele machucou contra o Juventude na vitória por 3-1, mas não lembro exatamente qual foi o dia dessa partida. Acho que está para fechar um mês aí da recuperação do Rafael Borré. Ele está, segundo o Roger, praticamente confirmado já na partida desta quarta. O Roger está muito confiante na presença dele, mas dificilmente para começar a partida. E com isso, a gente avança 2 casas. Quem será o centroavante do Internacional? O Roger só tem 2 possibilidades. Ou ele vai com o Luca, que é a opção mais óbvia para começar a partida, o jogador da função, é a 4ª opção para o ataque, mas é o jogador que restou, o jogador que está saudável nesse momento, ou o Roger parte para uma outra opção, que é ter o Gustavo Prado começando a partida, e aí tu tem um time mais marcador, com Thiago Maia, Bruno Henrique, Fernando, Alan Patrick e 2 jogadores de mais mobilidade, no caso Wesley, talvez como um falso 9, e o Gustavo Prado. Pode ser por aí. Então, são as possibilidades que o técnico Roger tem para o jogo do ano, o jogo mais decisivo até aqui da temporada. Nesta quarta, o Gigante da Beira-Rio completamente lotado, já a procura por ingressos está imensa, não sei até quando eles vão durar, sinceramente. Acredito que se você quiser estar nesse jogo, já faça aí a sua movimentação, já fala com aquele amigo, com aquela amiga que tem a carteirinha para ver se vai no jogo ou não, para tentar garantir a tua vaga, porque certamente o estádio estará abarrotado nesta decisão de Copa Libertadores da América. Fechado, pessoal? Volto amanhã na segunda-feira para a gente começar essa semana decisiva do Internacional. Deixe teu like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações e eu volto no próximo conteúdo. Valeu e até mais!